Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando um encontro, uma aula, um momento de desbravar os vinhos da África do Sul. E hoje, mais especificamente, para a gente entender um pouquinho sobre as regiões sul-africanas e também o seu sistema de indicação geográfica, né? As denominações sul-africanas, como que eles tratam isso, como que eles classificam, como que eles fazem eles criam, né, esse mosaico de áreas demarcadas dentro do nosso queridíssimo país sul-africano. Mas para a gente chegar lá, a gente vai começar entendendo um pouquinho dessa cultura da África do Sul. E quem vai visitar a África do Sul não pode deixar de fazer algumas atividades, dentre elas, claro, vinhos, visitar vinícolas, em wine bars, provar em restaurantes, lojas de vinhos e tudo mais, mas também aproveitar a gastronomia sul-africana, que é incrível, e também aproveitar para fazer um safari. Lembrando que hoje os safaris são feitos em parques nacionais protegidos, então não é um safari de caça, mas sim um safari de avistar os animais. E a gente tem os famosos Big Five, né, que são aqueles os grandes animais. E tem parques muito legais na África do Sul para poder fazer um safari. Esse parque aqui, eu não posso falar o nome dele, porque eu vou contar uma historinha para vocês, que esse é um parque que faz um trabalho muito legal também é um parque preservado, protegido, inclusive, de caçadores. Eles têm muitos hectares, são milhares e milhares de hectares, e eles têm vários animais, entre eles têm o famoso rinoceronte branco, que é muito raro, e também, depois de muitos anos, eles conseguiram reproduzir, e então nasceu um baby rinoceronte branco, e é a primeira vez, né, que nasce um rinoceronte branco dentro de um parque protegido. E então, assim, eles pedem para não falar isso, porque o rinoceronte branco é um dos animais mais caçados por causa do seu chifre, né, do seu marfim ali, e as pessoas matam o rinoceronte para tirar esse chifre, então eles são protegidos, e nascer um rinoceronte branco é algo realmente espetacular. Eu tive a alegria de ver um baby rinoceronte branco, né, e ver uma família de rinocerontes brancos. Então eles pedem para não falar. Como eu estou falando que nasceu o rinoceronte branco, eu não vou falar qual é o nome do parque, mas sim, tem vários diferentes parques de safari na África do Sul. Então é bem legal, recomendo fazer. Esses parques também, esses safaris também envolvem gastronomia, envolvem bebida, envolve, né, tem várias paradas para tomar um espumante, para tomar vinho, e alguns com hospedagens. Então aí tem uma estrutura muito legal. Uma das coisas a se fazer na África do Sul, com certeza, é um safari num parque nacional. E se a gente está falando o que fazer, nosso grande objetivo aqui é estilos de vinho ponto. Nosso grande objetivo aqui é vinho, né? Então, entender vinho, tomar vinho, provar vinho. E, claro, entender por estilos ajuda muito. A gente já falou que a África do Sul produz todos os estilos de vinhos que a gente possa imaginar. É um dos grandes produtores de vinho, um dos grandes países que elabora vinho em todo o planeta. E eu gosto de citar que o grande destaque da África do Sul, com certeza, são seus vinhos tintos encorpados, mas também vinhos brancos, também vinhos espumantes e também vinhos doces. E eu vou contar para vocês daqui a pouco que a África do Sul é um dos países que elabora um dos melhores vinhos doces
do mundo. O famoso Vin de Constance. E é realmente incrível e é óbvio que se eu estava visitando a África do Sul, eu tinha que visitar Constance, que é uma indicação geográfica importante da África do Sul, e, claro, visitar os 2 produtores que fazem esse estilo de vinho. E, claro, o mais clássico deles é o Vin de Constance. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Comprei aqui um 2015 da Clan Constance, que é o nome da vinícola. Olha que lindão. Olha que bonito, ó. Ó, deixa eu pegar aqui por causa da luz, ó. Aqui fica melhor. 2015 da Clan Constância. E é um vinho que ele é meia garrafa, né? E ele é realmente muito, muito especial. Aquele fechadinho com cera, bonitinho. E olha que rótulo bonitão que ele tem aqui, ó. Aqui, ó. Natural Sweet Wine. Wine of South... Aqui, ó. Wine of South Africa. E tá bem destacado novamente os vinhos de os Vin de Constance. São 2 vinícolas que fazem, é a Clan Constance e a Grupo Constance, que eu já conto um pouquinho mais para vocês, e daqui a pouco eu mostro um pouquinho, eu falo um pouco o que é esse estilo, e também mostro um pouquinho mais para vocês, porque daqui a pouco a gente vai entrar nas regiões. E claro, o Vin de Constance é feito na região de Constance, ou Constância, ou Constantia, depende qual lugar, depende, né, da onde é o nativo que está falando. Os termos mais comuns é em francês, Constance, e em inglês, Constantia. Mas também a gente vai ouvir Constância, Constante, a gente vai ouvir a fonética um pouquinho diferente. Eu estava conversando com uma especialista em história lá da África do Sul, e ela me contando um pouquinho dessa fonética diferente, por que se criam essas fonéticas diferentes na África do Sul, porque eles têm 11 idiomas oficiais na África do Sul. 11 idiomas. Entre eles o inglês, que é o mais falado, mas também vários outros idiomas, inclusive idiomas nativos exclusivos da África do Sul. Então, essas fonéticas vão oscilando bastante de acordo com quem está falando. O lugar, enfim, então varia bastante. Mas o mais comum é a gente falar Constance e Constantia. Pois bem, vamos lá. Se a gente está falando em estilos, a gente tem que falar que a África do Sul tem como grande destaque os seus vinhos tintos mais intensos, principalmente a partir de corte de uvas clássicas francesas. Não somente, mas principalmente. Então, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot, são grandes destaques. Então, os grandes vinhos, aqui a gente pegou alguns vinhos ícones, de vinícolas ícones, como o caso da Beauchandal. Então, ele tem esse vinho chamado Black Angus, que é um vinho bastante intenso. A Merlot, né, que tem esse vinho chamado Rubicon, que é o seu vinho ícone também, é um corte de uvas tintas, né, tem um ícone de Chardonnay também, né, leva o próprio nome da vinícola, mas outros vinhos aqui bastante icônicos, e essa foi uma degustação muito interessante, que eu participei lá na África do Sul, mostrando a diversidade hoje da África do Sul, quando se remete à qualidade. Porque aqui a gente está falando de um Sauvignon Blanc, com um pouco de contato com cascas maravilhoso. Aqui a gente está falando de um Chenin Blanc, com um toquezinho, né, aquele sweet point presente, um toquezinho doce, mas delicioso. Pinots de alta qualidade, como Franschhoek e Stellenbosch, são duas, a gente vai ver, são duas áreas bastante importantes, né, são 2 distritos bastante importantes hoje para elaboração de vinhos. Stellenbosch é o mais importante, hoje tem um volume bem significativo, e Franschhoek muito centrado em qualidade, a gente vai ver um vale que se destaca pelo perfil dos seus vinhos. Mas essa degustação foi muito interessante, essa degustação que participei num wine bar lá em Stellenbosch, exatamente provando esses vinhos ícones sul-africanos e harmonizando com pratos típicos da África do Sul. E foi uma experiência realmente muito rica e mostra essa diversidade que eles têm de perfis de vinhos. Então, como eles têm uma diversidade muito grande,
eles criaram alguns termos para direcionar o consumidor para o estilo que aquele termo significa. Dentre esses termos, a gente tem o famoso Cape White Blend. Cape White Blend está dizendo, né? Então, é o corte branco do Cabo. Né? A região do Cabo é a região mais importante, que envolve vários distritos que são os mais importantes. Daqui a pouco a gente chega nas regiões e organiza essas ideias. Por enquanto, vamos focar nos estilos. Então, o Cape White Blend, que ele é um corte de uvas brancas, dando destaque para Chenin Blanc. Chenin Blanc é a uva branca mais plantada da África do Sul. Então, quando a gente encontra um vinho sul-africano com o termo Cape White Blend, é um corte de uvas brancas com destaque para Chenin Blanc. E tem um outro termo que eles usam, que é para também um corte de uvas brancas, que eles chamam de Simple Cape White Blend. Simple Cape White Blend. Qual é a ideia aqui? É exatamente falar que é um corte de uvas brancas um pouco mais simples. O mais simples não é que o vinho seja mais simples, mas é que é mais simples o corte. Porque aqui, quando a gente fala nesse termo, direciona para um corte de Chenin Blanc e Sauvignon Blanc. Normalmente um vinho mais leve, mais fresco. Essa ideia do simples é exatamente para isso. Para dizer que é um vinho branco mais leve, mais simples. Sauvignon Blanc é uma uva muito utilizada na África do Sul pelo frescor, pela acidez. A gente sabe que é um estilo de Sauvignon Blanc diferente do que a gente tem em outros lugares do mundo, né? Principalmente se a gente comparar com o Nova Zelândia, com o próprio Chile. E essa ideia da Sauvignon Blanc aqui, ela é trazer frescor, mas com um pouquinho de peso. Lembrando que a Chenin normalmente é que traz um pouco mais de peso quando a gente faz o corte, ou quando a gente tem vinhos com corte Chenin Blanc com Sauvignon Blanc. Então, dois termos bem comuns que direcionam para estilos. E esses estilos, essas nomenclaturas, elas não são sempre utilizadas para definir estilo. O mais comum são os produtores definir os seus vinhos por variedade. E a África do Sul é uma grande produtora de vinho varietal. E o varietal na África do Sul são vinhos que exigem, no mínimo, 85% da mesma variedade. Então, por exemplo, se eu falo de um vinho Semillon, é um vinho que tem, no mínimo, 85% de Semillon. Mínimo porque pode ir até 100%. É autorizado 15% de outras variedades. Pode entrar e não declarar até 15%. Então, termo, aparece Sauvignon Blanc, eu sei que é um varietal. Aparece Chardonnay, eu sei que é um varietal. Aparece Sauvignon Blanc, eu sei que é um varietal. Diferente de quando é um corte. Normalmente os cortes, e aqui, quando a gente principalmente direciona para vinhos mais icônicos, então, por exemplo, na Tocara, os que eles chamam, né, de Director's Reserve, são vinhos de altíssima gama. Então, a gente está falando de uma linha ali, que são as vinhas ultra premium da África do Sul. Né? Então, na Tocara, Director's Reserve é o termo que eles usam para suas linhas ultra premium. Isso não é um termo genérico, né? É um termo que a Tocara usa, que é uma vinícola de alto padrão, de alta qualidade. E acima da Tocara aí só vai ter o Telos, né? Acima dessa linha Director's Reserve só vai ter o Telos ou algumas edições especiais. Telos é o vinho ícone da Tocara. Mas só para a gente entender um pouco como a África lida com essa questão de estilos. Muitos dos vinhos são varietais. E a grande maioria desses vinhos são realmente 100% de uma uva. Lembrando que na África do Sul, para ser varietal, exige aí no mínimo 85%. Um outro estilo que é muito importante na África do Sul são os espumantes. Eles fazem vários diferentes estilos de espumantes, de secos a doces, mas o maior destaque do espumante sul-africano são espumantes secos no método tradicional. E na África do Sul, espumante método tradicional tem um nome, que é método Cape Classic. Então, eles carinhosamente podem chamar de MCC,
MCC é exatamente isso, Method Cap Classic. Vocês podem ver aqui nesse rótulo, ó. Estão vendo aqui, ó? Method Cap Classic. Então, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Aqui, ó. Method Cap Classic. Então, é exatamente isso, ó. Tá dizendo, tá, inclusive aqui, ó. Sparkling Chardonnay Brut. Então, o que significa Cap Classic? Cap Classic é, inclusive, né, método Cap Classic, ou clássico de cobertura, né, de chapéu, podemos definir um pouco assim, né, de cobertura, seria um pouco mais relacionado para isso, né, a tradução, não é uma tradução literal, é aproximado, mas isso aqui é método tradicional. O que significa? Segunda fermentação em garrafa, com no mínimo 9 meses de autólise, mínimo. Então tem muitos produtores que vão fazer isso com mais tempo, isso que eu digo autólise, né? Autólise com mais tempo, e aí estão a partir de 9 meses. Uma das grandes especialidades da África do Sul hoje são espumantes. Seus espumantes realmente com uma qualidade bastante alta e com um preço muito interessante. Esse alinhamento, ou um balizador para a gente definir os espumantes da África do Sul, eles lembram um pouco um cava com um pouquinho mais de complexidade. Ele lembra um pouco os cavas. Cava varia muito de qualidade, né? Tem cavas muito simples. Tem cavas um pouquinho melhores. Agora, com certeza, essa categoria de espumantes, Cap Classic, são os melhores que eles fazem e um destaque muito grande. E quais variedades eles usam? Principalmente Chenin Blanc. Chenin Blanc é a variedade mais plantada da África do Sul, é a uva mais plantada. E eles usam muito a Chenin Blanc com uma colheita um pouquinho mais cedo, né, um pouquinho mais precoce, privilegiando bastante a acidez. E aí entram outras uvas, então vai entrar a Sauvignon Blanc, a própria Semillon de vez em quando entra, são várias outras variedades brancas que acabam entrando no corte. Chardonnay aparece bastante, Pinot de vez em quando aparece. Então, assim, tem muitos diferentes estilos de espumantes, mas com certeza o método tradicional, o Cap Classic, com autólise e privilegiando os vinhos secos, espumantes, é um destaque bem importante da África do Sul, tá? E estão começando a chegar aqui no Brasil de forma mais regular. E isso é bom. Isso é bom. A gente já encontra algumas importadoras dando um destaque bem importante para vinhos sul-africanos e merece. Merece porque eles têm produtos de bastante qualidade com preços muito, muito interessantes. Agora, falando um pouco dos vinhos tintos, a gente tem dois estilos que eles também gostam de referenciar nos rótulos. Primeiro é o chamado Cape Blend. Cape Blend é um corte de uvas tintas que normalmente vai levar uma quantidade bem importante de pinotage. Pinotage é uma uva importante para a África do Sul, ela não é a de maior volume, mas ela é uma uva muito nativa, né? Ela nasceu aqui, ela foi criada na África do Sul e ela acaba sendo um patrimônio sul-africano. E muitos produtores gostam de dar destaque. É um vinho que normalmente sai um pouco mais em conta, não são vinhos tão caros, claro, os grandes icônicos acabam sendo caros. A gente pegar a Canaan Cup faz um incrível. Bom, vários produtores aí, né, de alta qualidade fazem pinotagens muito, muito interessantes. E não é o convencional. Eles fazem, mas não é o convencional. O convencional é um pinotagem mais leve, mais simples, fácil de beber. Um vinho que tem aí seus desafios, né? Uma uva que tem seus desafios. Mas, então, Cape Blend, corte de uvas tintas, com destaque para a pinotagem. Normalmente, aí na faixa dos seus 30%, 70% do corte de pinotagem. Depois, a gente tem os famosos chocolates, ou coffee. Quando eles botam esse termo no rótulo, é exatamente para definir um vinho com muita extração pelicular, tinto, ou seja, uvas tintas, muita extração e com longo tempo de passagem por madeira. Essa madeira pode ser barrica, mas normalmente é madeira alternativa. Normalmente aduelas
com tostas médias para muita tosta, exatamente para trazer para o vinho a nota da tosta. Muita tosta. Muito aquele aroma da madeira tostada. Vai lembrar chocolate tostado, café tostado, vai lembrar muito essas notas piromáticas, por isso o nome, chocolate ou coffee. É exatamente para direcionar um vinho tinto muito amadeirado. Então, a gente tem um clássico, que é o The Chocolate Block, né, que é um clássico aí que ganhou o mundo nesse estilo e que ajudou muito a difundir essa ideia desse termo na África do Sul, né, dos chocolate. E esses termos, a maior parte deles não são termos não são termos de classificação, no sentido de não são termos homologados pelo governo sul-africano, mas são termos usados pelos produtores para definir um estilo. Então, toda vez que a gente pegar um vinho sul-africano com o termo chocolate ou com o termo coffee, a gente sabe que são vinhos tintos com bastante aroma secundário de madeira. Aroma de madeira nova, aroma de tosta, exatamente, eles fazem para ter. Por quê? Porque tem uma aceitação boa, tem pessoas que gostam desse estilo e tudo certo, sem nenhum problema as pessoas gostarem desse perfil bastante amadeirado. Muitas vezes também esses vinhos têm aquele chamado sweet point, né? Sweet point é aquele um toquezinho, uma leve doçurinha, não são vinhos doces, são vinhos secos, mas com um toquezinho de doçura que facilita eles, muitas vezes, a serem consumidos. A gente sabe que o açúcar dá uma amaciada aí nos vinhos. Depois, a gente tem bastante estilos de vinhos doces na África do Sul, e aqui alguns termos que são utilizados para elaboração de vinhos doces aqui. Então, tem os late harvest, né, que são vinhos sem fortificação e que são colheitas tardias. Depois a gente tem os noble late harvest, que são vinhos aí também sem fortificação, mas normalmente com ataque de botrytis. Então, a gente sabe que a Chenin Blanc é uma uva muito suscetível a botrytis, então é a uva branca mais plantada lá, mas também a Riesling, a Semillon, são variedades que são suscetíveis a botrytis. Então, quando eles têm um vinho que tem ataque de botrytis, uvas com ataque de botrytis, que é cada vez mais raro, eles usam esse termo, né, Noble Late Harvest. Mas por quê? Porque também eles, muitas vezes, a botrytis ataca só uma parte do cacho, e aí eles vão colher exatamente a colheita tardia. São vinhos que cada vez menos estão tendo o ataque da botrytis nas suas uvas, porque está cada vez mais difícil, mas tem um residual de açúcar bastante alto, né? Então, também compensando muito pela acidez dessas uvas, que são uvas com acidez um pouco mais alta, né? A própria Chenin Blanc, a Riesling, são uvas com acidez bastante destacadas, então mesmo nas colheitas mais tardias, tem uma acidez bastante interessante. Depois eles têm os vinhos estilo Porto, aqui sim são vinhos fortificados, né? Então são vinhos que exatamente trazem essa ideia de fortificação, eles fazem como um vinho do Porto, então eles, inclusive, eles chamam muitas vezes, né, de Cape Ruby e Cape LBV, então exatamente inspirado no vinho do Porto. Lembrando que a África do Sul foi um entreposto muito importante, bastante importante aí para a questão das navegações, né, para o caminho que levava para as Índias. Então, no período das navegações, estamos falando aí 1600, né, um pouquinho antes aí, 1500, 1600. E esse é um tema, esse é um ponto bastante importante, tá? Depois a gente volta aqui para essa questão dos vinhos doces. Isso é uma questão bastante importante. Por quê? Porque essa ideia de ser um entreposto, o que é um entreposto? É um local de parada. Então, só para a gente se situar aqui, tá? Então, aqui o mapa mundi, vamos pensar que as navegações, elas saem da Europa. Então, a partir de 1400 alguma coisa. Então, as grandes expedições de descoberta do mundo. Então, a Europa vai ser a grande fonte desses navegadores. E esses navegadores, quando iam para a Índia, eles faziam uma parada no meio do caminho aqui na África do Sul, que são os pontos mais extremos aqui se a gente pegar do caminho entre a Europa e
e as Índias, que são aqui, né? Aqui são as Índias. O ponto mais ao sul, no meio do caminho aqui, a gente vai ter a África do Sul. Então, o que aconteceu? Os holandeses, que eram grandes navegadores, eles criaram na África do Sul, eles praticamente colonizaram a África do Sul e criaram ali um entreposto que era um local de parada dos grandes navios quando estavam indo para as Índias, né, negociar especiarias. Então, o que eles desenvolvem aqui? Um grande mercado de abastecimento dos navios. E para isso também era importante as uvas para a elaboração de vinhos, porque os vinhos eram uma das grandes exigências dos marujos, né? Então, eles navegavam, eles eram pagos, claro, para isso, mas uma das exigências deles era ter vinho. Eles iam beber o máximo que pudessem, né? Então, a África do Sul também se torna um produtor, a partir de 1600, metade de 1600, um produtor muito importante de vinho. Os vinhos que eram usados nas navegações são vinhos que aguentavam as viagens. Então, eram vinhos ou fortificados, ou, se não fortificados, vinhos doces. E é aí que a gente entende por que também tem vinhos estilo vinho do Porto. Não somente, porque vinho do Porto é fortificado, né? Mas também vinhos feitos de uvas pacificadas. Então, vinhos que realmente as uvas passavam aí por um período de apacimento longo para ter uma concentração, né? Então, a técnica utilizada eram diferentes, né? Então, desde pacificação em vinhedos até pacificação em esteiras, né? Ou em frutaios, né? Que colhe o cacho e deixa a uva dá uma desidratada para ter uma concentração maior de açúcar. Bom, a África do Sul é um produtor de muitos diferentes estilos, né? Aqui a gente está vendo que realmente é super destacado. Inclusive, aqui eu vou dar uma aumentada para vocês verem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, esses 5 estilos, porque daí a gente vai complementar com esse estilo aqui, chamado White Muscadel, que aqui são vinhos fortificados, feitos com as uvas, com as moscatos, né? Com as uvas moscatéis em si, e alguns desses moscatéis com bastante representatividade. Porque é uma uva muito utilizada para os vinhos doces sul-africanos, são as moscatos. Diferentes moscatos. A gente sabe que a família dos moscatos aí são mais de 60 diferentes variedades de uvas. Né? Então, vai desde as moscatéis de Alexandria, moscatéis de Frontignan e outras. Então, elas são muito utilizadas para fazer vinhos fortificados, muito aromáticos, e muitos deles com passagem por madeira. E é dessa ideia que vai surgir o vinho mais importante da África do Sul. E ele é um vinho doce. Só que ele é um vinho doce não fortificado. Ele é um estilo que eles chamam lá de Natural Sweet Wine. Natural Sweet Wine. Vinho doce natural. Que não é fortificado e que ficou muito famoso nessa época de entreposto, né? Nessa época que os holandeses tinham, então, o domínio aqui da região da África do Sul como um entreposto de abastecimento das suas fragatas, dos seus navios. E, claro, também começaram a abastecer navios de outros países, franceses, ingleses e outros. O que começou a acontecer? Esses vinhos da África do Sul começaram a rodar o mundo. E um vinho em especial, que era esse vinho doce natural, que depois levou o nome de Vin de Constance, que a gente vai ver daqui a pouco. Constance é uma área bastante interessante aqui, bem próxima à Cidade do Cabo, e a Cidade do Cabo era a cidade de referência, era onde chegavam os navios. O Vin de Constance é um vinho feito, primeiro, é um vinho doce, não fortificado. Ele é feito de uma uva chamada Moscatel de Frontignan, ou Moscato de Frontignan, que começa a ganhar uma notoriedade muito grande, ter grandes apreciadores desses vinhos,
dentre eles um cidadão francês muito famoso chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão se apaixona por esse vinho e ele começa a comprar muito esse vinho. Inclusive, conta a lenda que foi o último pedido no leito de morte de Napoleão, foi uma tacinha do Vin Constance. Foi o último pedido dele. Então, o que eles fazem aqui para ter esse vinho com essa qualidade toda e de tanto destaque internacional? E que ganhou o coração de Napoleão. Fazer um comentário antes. Que é assim, esse vinho que ganha esse grande destaque a partir do final de 1600, começo de 1700, e aí, claro, vai entrar 1700 e 1800 com uma grande referência, com um grande destaque internacional, ele, quando chega no final ali do século XIX e século XX, ele perde muito relevância. Ele perde muito impacto. E ele acaba praticamente sendo descontinuado. E nos anos 90, a Klein Constance vai relançar esse vinho no mercado. Por que isso? E por que ele perde destaque internacional? Porque ele era o principal vinho de referência da África do Sul. Mas a África do Sul passa por muitos problemas históricos na elaboração de vinhos, ou seu mercado de vinhos. Dentre eles, filoxera, dentre eles, crises muito grandes, dentre essas crises econômicas, crises de questões sociais internas, como o apartheid. O apartheid traz muitas... Apartheid na metade ali de 1900, né? Então 1948 vai começar o apartheid na África do Sul, e isso faz com que a África do Sul também comece a sofrer muitas sanções. Com a crise da filoxera, final de 1800, os vinhedos da África do Sul foram devastados. Então eles começaram a replantar variedades mais resistentes, privilegiando volume e não qualidade. Os vinhos já eram mais baratos. Aí vem o apartheid, muitas restrições à África do Sul, bloqueios internacionais, não consegue vender o vinho para fora, o vinho praticamente, então, o Vin Constance deixa de existir, porque ele é um vinho caro para ser elaborado. E nos anos 90, a Klein Constance relança esse vinho no mercado e volta de novo a ser um grande sucesso. Por que nos anos 90? Porque é exatamente com a queda do apartheid. E com a queda do apartheid, que é 1991, caem também as barreiras econômicas e restrições à África do Sul, e ela pode voltar a exportar para outros países. E pode voltar a fazer um vinho caro, de alta qualidade, doce. E aí volta a fazer o Vin Constance. Então, o que acontece? O Vin Constance, então, ele é um vinho doce, feito de uva moscato, pode entrar, moscato frontignan, pode entrar Sauvignon Blanc para trazer acidez, tá? Mas depende muito do ano, depende muito do produtor. São 2 produtores hoje que fazem esse estilo de vinho, né? Dentre eles a Klein Constance. E como é que eles fazem? Eles fazem diferentes vindimas para aproveitar o estágio de maturação da uva em momentos diferentes. Então, faz uma primeira vindima privilegiando a acidez, uma segunda vindima já privilegiando um toquezinho de maturação um pouquinho maior, mas ainda com bastante acidez. Depois faz uma segunda vindima, uma terceira vindima já privilegiando um pouco mais uma nota um pouco mais de aromas, toquezinho já de maturação, até vinhos, até uvas tardias, sobrematuradas, para entrar nesse corte. Então, eles vão fazer aí 4, 5, 6 diferentes vindimas em momentos diferentes para ter uvas em perfis diferentes. Eles vão vinificar isso separadamente e depois fazer um corte. E depois esse corte vai passar aí 2 anos, 3 anos em madeira. É um vinho doce, residual de açúcar aí normalmente acima de 20, 30 gramas de açúcar por litro, com uma complexidade muito grande e uma acidez e um frescor também muito grande, porque lembra que eles fizeram vindimas privilegiando a acidez. Então o vinho também tem acidez.
É um vinho doce, não fortificado, extremamente saboroso e caro. Ele é um vinho caro. Então, só para vocês terem ideia, na África do Sul, claro, eu vou comprar, são 2 produtores, né? A Klein Constance e a Gruve Constance. A Klein Constance chama de Vin de Constance. A Gruve Constance chama de Grand Constância, ou Grande Constância, só para mudar um pouquinho o nome, não chamar de Vin de Constance, mas a ideia é a mesma. Só com perfis diferentes. Eu até vou mostrar para vocês aqui a garrafinha, né? Porque a caixinha é lindona, ó. Vem com um livrinho, contando a historinha aqui, bem bonitinho. Esse aqui é 2015. Ó, aqui, ó. 2015. Natural Sweet Wine. Klein Constância. Vin de Constance. 2015. E assim, é uma garrafinha de meio litro. Aqui, ó. 14% de álcool natural, não adicionado. E assim, dos 2 produtores, a Klein Constance faz um vinho um pouco mais frutado. A Gruve Constance faz um Vin de Constance um pouco mais secundário, né? Um pouco mais a madeira aparecendo. São 2 estilos doces incríveis, assim. São vinhos muito destacados. A qualidade é muito alta. São vinhos muito complexos, tem muito essa nota de especiaria, de gengibre, tem essa nota de casca de cítrico, tem essas notas de nuts, então de avelã, de amêndoa, um toquezinho de amendoim, bastante acidez, é um vinho com uma persistência muito longa. E caros, infelizmente caros, né? Tem que fazer. Chegava no Brasil, né, a Gran Cru trazia, né? Não tem trazido mais, não sei se vai voltar a trazer. A Sonoma trazia também, não tem trazido, então, mas era um vinho que transitava aí na faixa a partir de R$1.000, uma garrafa de 500 ml. 1.000, 1.500, então dependia da safra. É um vinho caro, mas alguns dos melhores vinhos doces do mundo. Então, o que é que vamos fazer, né? Vinho bom é caro, né? Então, vinho desse nível, então, mais caro ainda. Mas, enfim, né? Eu acho que é uma super experiência. O que eu recomendo para o Vin de Constance? Ele é um vinho de sobremesa. Uma vez que você abre ele, você tem que tomar. Não é um vinho que é para guardar muito tempo. Ele é um vinho de guarda antes de abrir a garrafa. Depois que entra em contato com o oxigênio, já ele começa o vinho aí ir perdendo qualidade, né, conforme a garrafa está aberta. Então, é um vinho para abrir e consumir no máximo em 1 semana. Eu recomendo até menos, porque ele começa a perder qualidade rápido. Mas assim, depois de aberto, tá? Então, o que eu recomendo? Reúnam um grupo, uma confraria, reúnam um grupo de amigos, comprem um vinho entre algumas pessoas para vocês poderem provar, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. É só um dos grandes vinhos doces do mundo. Realmente muito especial, realmente com muita qualidade, e só 2 vinícolas fazem, tá? A Klein Constance e a Gruve Constance. Só essas 2 fazem. Pois bem, meninas e meninos, vamos falar um pouquinho das regiões da África do Sul, das indicações geográficas da África do Sul. Porque isso é muito importante, porque a África do Sul é um dos países, digamos que, mais organizados nessa ideia de indicação geográfica. Mas precisamos entender como isso acontece. E assim, a África do Sul é um país com muitas e muitas diferentes áreas e contextos de terroir. Então, onde está a África do Sul? A África do Sul é no extremo sul do continente africano. Essa pontinha aqui do extremo sul do continente africano, na qual a área principal para a elaboração de vinhos é o extremo sul da África do Sul. A pontinha da África do Sul, conhecida como Western Cape. Então, seria uma tradução para português como Cabo Ocidental. E é aqui que vocês estão vendo
ampliado aqui embaixo, coloridinho. Então, o extremo sul da África do Sul. E aqui a gente tem diferentes regiões, diferentes distritos e diferentes wards, que eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo coloridinho? São diferentes regiões produtoras, né? Região costeira, Cape Town, né? Cape South Coast, Clancaroo. Então, são diferentes áreas que vão ter um mosaico de montanhas e vales. E aqui um ponto importante, muitos rios, mas os rios na África do Sul são rios com pouco volume de água. Inclusive, eles não têm energia hidrelétrica, porque os rios não têm capacidade de movimentar turbinas a ponto de gerar energia. A energia da África do Sul ela é toda à base de carvão e não tem energia suficiente para todo mundo. Então, em épocas de escassez, com pouca geração de energia, eles têm muitos blackdowns, assim, são blackouts, na verdade, né? Não chegam a ser lockdowns, nem blackdowns, como eles chamam lá, né? Eles usam o termo blackdown para como se fosse um apagão, assim. Né? Porque o governo corta a energia. Eles são avisados já com antecedência. E eles fazem um racionamento de energia. E esse racionamento é diário. Todo dia tem um racionamento de energia. Então, depende de como está a capacidade de fornecimento de energia, e isso varia por dois fatores. A capacidade de extração do carvão e a qualidade do carvão. Então, muitas vezes o carvão está úmido e ele não queima bem, então gera menos energia. Eles estão extraindo carvão o tempo inteiro de minas de carvão. E às vezes o carvão está úmido, e às vezes o carvão não tem uma boa combustão e não gera muita energia. Então o governo raciona a questão da luz. Isso é um problema, né? Porque depende da época, depende do nível de fornecimento de energia, eles têm racionamento que vão desde um apagão de 2 horas por dia até um apagão de 22 horas por dia. Vocês imaginem ter luz só 2 horas no dia. E isso todo dia. Claro que isso é programado, eles sabem o horário que vai ter o apagão, e assim, quando a gente está na África do Sul, a gente vê o apagão acontecer a todo momento, porque tem o horário programado, às 6 horas da tarde, das 6 às 8 vai ter o apagão. Claro que os lugares, os hotéis, restaurantes importantes, eles têm geradores, aí quando cai a energia, o gerador entra. Mas às vezes dá um problema no gerador, o gerador não entra. A maior parte da população não tem gerador, fica às escuras, literalmente. Né? E eles têm que conviver com isso. Então aqui no Brasil a gente é privilegiado, né? Tem energia eólica, tem energia hidrelétrica, tem energia também por usina de carvão, né? Tem biodiesel, tem bioálcool, a gente tem um monte de fonte de energia aqui, e enfim. Mas vamos lá. Vamos pensar nas regiões produtoras da África do Sul como áreas impermeadas de montanha e cercada por oceanos. A África do Sul é um país quente. E é exatamente por estar próximo aos oceanos, porque aqui são 2 oceanos importantes, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E não tem jeito, precisa de moderadores de temperatura. Porque senão é muito quente, é muito seco, não ia ter vinho de qualidade. Dentre esses fatores moderadores de temperatura, a gente tem os 2 oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, que se encontram aqui, né? Então, o Oceano Atlântico traz uma água fria, que refresca toda essa área costeira aqui, e o Oceano Índico traz uma água um pouco mais quente, mas que também traz algumas brisas para a região costeira. Só que tem uma vantagem que nessa área do Oceano Índico,
a gente também tem um vento que vem lá da parte central da África, descendo as montanhas, que eles chamam de berg winds, que seriam ventos de montanha. Berg é montanha. Então, toda vez que vocês veem um termo na África do Sul chamado berg vem de montanha em alemão, né? Então, eles aqui foram colonizados por holandeses, eles têm essa cultura holandesa muito forte. Então, berg é um termo utilizado para ou a definição de montanha. Então, o que acontece aqui? A água do Oceano Pacífico ajuda a moderar a temperatura, as altitudes de montanhas ajudam a moderar a temperatura, os ventos de montanha ajudam a moderar a temperatura. Mas os ventos que vêm do oceano, como o da Cape Doctor, que é um vento que entra também, literalmente continente adentro, trazendo um pouco de frescor do oceano. Esse vento passa sobre o oceano, ele baixa, fica com uma massa de ar bastante fresca e entra o oceano adentro. Quem já foi na África do Sul já se deparou com esses ventos. Então, a gente estava passeando na praia, na África do Sul, e daqui a pouco, praia, a água lá é fria, né? Mas tá, o pessoal ali na beira da praia, pessoal, alguns de Beirute, estava meio estação, né? Foi agora, coisa de um mês atrás. Então, lá, a gente está numa mudança de estação, como aqui no Brasil, né? Saindo do inverno, entrando no verão, mas com alguns dias já um pouco mais quentes, alguns dias. Então, estava num dia quente, ensolarado, as pessoas estavam na praia, uns de bermuda, né? Uns de camiseta, enfim, é fresquinho, mas com sol fica agradável. Daqui a pouco baixou o vento. Daqui a pouco entrou o Cape Doctor. Nossa, é um frio instantâneo que parece que está sem roupa. Tu começa a se fechar todo, né, botar casaco e proteger a cabeça, é muito frio. E corre para o ônibus, porque a gente estava, né, com um grupo fazendo uma imersão, então corre para o ônibus porque está frio. É muito louco. Mas isso a gente entende o que acontece nos vinhedos. Então, o que a África do Sul fez para as suas indicações geográficas? Ela começa um processo, então ali, a partir de 1978, de classificação das suas áreas geográficas. E ela faz essa classificação em 4 níveis. E de acordo com o lugar, a gente sabe que vai ter determinadas influências. Então, por exemplo, Elgin é uma área próximo ao oceano, mas que tem altitude. É uma área fresca, de modo geral, e favorece muito uvas de colheitas um pouco mais precoces a intermediárias. Vinhos brancos leves e vinhos tintos leves. Então, Chardonnay, Pinot Noir, alguma coisa de Riesling, Sauvignon Blanc, aparecem muito bem. Já, por exemplo, avançando um pouco mais aqui, a gente chega na área de Pearl. Pearl é entre montanhas, uma área um pouco mais baixa, fechado por cadeias de montanha, que cria um microclima ali bastante quente e seco. É perto. Pearl e Elgin, a gente está falando ali de 1 hora de carro. E a temperatura e o perfil de contexto muda absurdamente. Pearl, o que favorece? Já vinhos mais potentes, mais intensos por esse calor que a região acaba concentrando um pouco mais. Se torna uma região um pouco mais quente. Então, isso que faz, e aqui eu estou dando só 2 exemplos de tantos que a gente tem na África do Sul. E é isso que faz esse mosaico de diversidade do vinho sul-africano. E que traz essa beleza sul-africana. E isso é incrível. Então, para entender um pouco o que eles chamam de Wine of Origin, seria os vinhos de origem, ou simplesmente sistema de indicação geográfica, a gente precisa entender que, primeiro, o vinho, para ter e levar o nome da área geográfica, precisa passar por um painel de degustação da área, precisa ter 100% das uvas colhidas nessa área, e para declarar variedade ou safra, no mínimo 85% das uvas precisam vir
de cada uma dessas especificações. 85% tem que ser da variedade, para citar o varietal, mínimo, e no mínimo 85% daquela safra, para citar a safra. Isso é legal da África do Sul, porque ela dá um direcionamento. E a gente vai para a estrutura das indicações geográficas, que são as suas áreas demarcadas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que as áreas demarcadas, elas surgem para proteger nomes de áreas importantes no mundo. Por quê? Então vamos lá. Eles criam ali uma área demarcada chamada Constantia. Essa é uma área importante, faz o Van Constance. Então, o que acontece? Constantia é uma área demarcada de uma indicação geográfica, então o mundo não pode criar um vinho com uma indicação geográfica chamada de Constância, porque é uma área protegida. Então se torna uma marca protegida. Se torna uma indicação geográfica, também tem a busca de proteger aquele nome, proteger aquela marca. Como champanhe. Champanhe é uma apelação protegida, uma indicação geográfica francesa que tem aquele nome protegido. Então a África do Sul começa esse processo de classificação de áreas e faz isso até hoje. E criou uma estrutura muito interessante que é dividida em 4 grupos, que vai de áreas maiores a áreas mais específicas, que são elas. O que eles chamam de Geographic Unity. Geographical Unit é unidade geográfica, simplesmente assim. Então, uma área muito grande demarcada. Dentro dessas áreas grandes demarcadas, eles podem demarcar as chamadas regiões. Então, regiões são áreas um pouco menores dentro das unidades geográficas, mas ainda assim grandes. Depois, eles podem ter classificações dentro das regiões chamadas de distritos, ou seja, áreas menores, quase como se fossem cidades, com um conjunto de determinadas características geográficas. Então, eles vão chamar de distritos. E depois, eles vão ter áreas bem menores, que são áreas que podem estar misturado não é o termo, mas que pode abranger mais de um distrito, por exemplo, chamado wards. Wards é uma área geográfica protegida relativamente pequena, que pode pegar uma parte de um distrito, pode pegar uma parte de uma ou duas regiões, a área fica protegida indiferente se está dentro de um distrito ou dentro de uma região. É uma área menor. Então, uma área menor que tem uma consistência de terroir. Então, ganha aquele nome geográfico protegido. E só para a gente saber, a África do Sul também tem a questão dos seus single winners. Aí são áreas bastante pequenas. Normalmente são áreas aí que vão girar em até 4, 5 ou no máximo 6 hectares. E cada vez mais eles estão dando destaque para isso. Tá? Mas ainda o single winner é um termo complementar. Um termo complementar. Porque single winner não é uma indicação geográfica. Uma indicação geográfica são as unidades geográficas, as regiões, os distritos ou os wards. Então, o que eu coloquei aqui no material para vocês para ficar mais fácil esse entendimento? Então, as unidades geográficas são áreas muito grandes. E a que interessa para nós é essa aqui no extremo sul, chamado Western Cape, ou Cabo Ocidental. Dentro do Cabo Ocidental, ou seja, se vier a uva de qualquer lugar aqui dentro, eu posso só chamar o vinho de Western Cape. Mas a área de Western Cape é dividida em várias regiões menores. Então, tem a chamada Coastal Region, tem a chamada Cape South Coast, tem a área chamada Bridge River Valley. Então, se as uvas vierem dessas regiões, eu posso, em vez de usar o nome da área gigante, que é o Western Cape, eu posso usar o nome da região específica. E aqui dentro, a gente tem distritos classificados. Distritos como se fossem cidades classificadas.
que é o mais comum na África do Sul hoje. Então, por exemplo, Cape Town, Stellenbosch, Pearl, Franschhoek. Esse é hoje o grande norte que os vinhos da África do Sul usam. São os distritos que são famosos, são como se fossem cidades, e vários vinhedos. Se vier 100% da uva daquele lugar, pode usar aquele nome geográfico. Que aqui, nesse caso, é o que eles classificam carinhosamente de distritos. E depois, vocês podem ver aqui, nessa imagem, que a gente tem áreas pequenas. Essas áreas pequenas que vão estar normalmente dentro de distritos, mas não necessariamente, pode pegar uma parte dentro de um distrito e outros, que aí eles vão chamar de wards, e aí vai ter um nome específico daquele lugar, e aí aquele nome já é uma área bem pequena, já é um contexto de terroir bem específico. Então, para vocês terem ideia, Paul é um distrito bem famoso de vinhos de alta qualidade, com vinícolas bem importantes, como o caso da Glencairn, que eu vou provar com vocês daqui a pouco, Avondale e outros tantos produtores famosos aqui. Dentro de Paul, a gente tem alguns wards. Que se a uva vier daquela parcelinha, eu posso chamar com aquele nome específico. Tipo, o vinho que eu vou provar com vocês, daqui a pouco, é um vinho que vem de um ward específico chamado Simonsburg Paul. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá vendo? Wine of Orange, Simonsburg Paul. Esse é um ward. Ah, Marcelo, como é que eu vou saber que isso é um ward? Estudando. Não tem jeito. Porque, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Avondale, ó. O Avondale é Paul. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, vai estar bem pequenininho aqui, ó. WO aqui, ó. Ó, bem pequenininho, ó. Aqui, opa, ó. Aqui, ó. Estão vendo que é bem pequenininho, ó. WO Paul. Aqui, ó. Inclusive aqui, ó, selinho de orgânico, ó. Paul. Paul é um distrito. Dentro de Paul, eu tenho um ward específico, já registrado, chamado Simonsburg Paul. Tá, Marcelo? Mas, por exemplo, se o ward está dentro de um distrito e a área vem do ward, eu posso usar o nome do distrito também, que é a área maior? Pode. Mas o doutor dá uma preferência a usar o nome da área mais específica, né? Uma área um pouquinho mais valorizada, um pouquinho mais prestigiada, né? Deixa eu pegar um outro distrito aqui, ó. Esse produtor aqui chamado Paul Clover. Paul Clover é um produtor de Elgin. Esse é um Chardonnay, para mim, um dos melhores Chardonnays da África do Sul. Deixa eu pegar aqui, ó, o sistema de classificação dele. É Elgin, onde que tá escrito aqui, ó. Vocês querem saber se tem a indicação geográfica? É só olhar se tem o selo, tá? Ó, esse é o selinho. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui o selinho, ó? Vou mostrar aqui, ops, aqui, ó. Tá vendo o selinho? Esse é o selinho da indicação geográfica. Tem um nomezinho, ó. Tem um númerozinho único, então esse selinho, se tem o selinho, tem indicação geográfica. Onde é que está a indicação geográfica? Vamos procurar, porque ele vai estar escrito WO, Wine of Orange, e a região tá aqui, ó. State Wine of Orange, Elgin. Então ele não botou WO, escreveu por extenso, ó, aqui, ó. Aqui, ó. State Wine of Orange, Elgin. Então, Wine of Orange, Elgin. Elgin é um distrito. Por que eu sei que é um distrito? Porque eu estudo e sei que é um distrito. Mas o que é importante para a gente saber? Que vai ter a indicação geográfica, ou escrito como WO, ou escrito como Wine of Orange. Que significa que tem um vinho com origem. E vai ter o selinho. Então, todos eles vão ter o selinho. É só procurar e o selinho fica na cápsula, tá? Para facilitar a nossa vida. É só olhar a cápsula. Esse aqui é o La Luna, da Avondale. Um vinho que eu adoro. Ó, aqui, ó. Tá muito clarinho, fica ruim de ver. Ops, aqui. Ó. Tá vendo, ó? Olha que bonitinho, ó. Ó, aqui vocês vão ver, ó. Ops. Ver se eu consigo melhorar esse foco. Eita.
Sou meio ruim com esses focos automáticos aqui, ó. Deixa eu pegar um outro selo mais escuro, vai ficar mais fácil aqui, ó. Quer ver, ó? Esse aqui que a gente vai provar um pouquinho, ó. Aí, esse vai ter um foco melhor. Ó, aí. Dá pra gente ver o selinho. O selinho aqui vai ter uma indicação geográfica. Ó. Ups. Aí. Ó. E é o selinho. Ó. A luz fica um pouquinho forte. Difícil a gente ver. Mas aqui dá pra gente ver melhor. Ó. Ups. Aí, ó. Aqui vai ter o nosso selinho. Ops. Aí. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou pegar um material. E aí eu pego aqui, ó. Quer ver? Eu tenho aqui. Eu vou mostrar para vocês da aula passada. Deixa eu pegar aqui. E que eu mostro para vocês esse selinho. Eu não estou conseguindo dar o foco na câmera, mas não tem problema, que a gente tem esse selinho grandão aqui no material. Que aí fica mais fácil da gente visualizar ele. Quer ver? Que é o selo que todo vinho com indicação geográfica da África do Sul vai ter esse selinho. E isso facilita bastante a nossa vida, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, vocês estão vendo à direita? Então, esse selinho, ó, tá dizendo, ó, Wine of Spirit, www.swsa.com. Então, aqui tem é o selo de registro do vinho sul-africano. E esse dá um norte importante pra gente, né? E assim, então, se tem indicação geográfica, vai estar escrito WO ou Wine of Origin. E o que importa para a gente mais hoje, que tem maior representatividade na África do Sul? São os distritos. Então, os distritos, eles ficam dentro das regiões. Então, unidades geográficas, regiões, distritos e wards. Os distritos hoje são o que são mais destacados. Então, dentro das regiões, e aí a gente vai ter duas regiões bem importantes aqui, que é principalmente Cape South Coast e Coast Region, né? Essa Coastal Region é uma área também bastante grande, que vai ter o que aqui? A Cidade do Cabo, Paarl, Stellenbosch, Franschhoek. E, olhando os distritos, aí esse mapa aqui facilita um pouco nesses distritos, né? Para ficar mais fácil, ó. Cape Town, Stellenbosch, Paarl, Franschhoek, Elgin. Eu fiz um resuminho para vocês desses principais distritos. Ou seja, o que é mais destacado desses distritos? Começando pela área mais importante, que é a área de Stellenbosch. Então, Stellenbosch concentra a maior quantidade de produtores, é um distrito que está dentro da região Coastal Region, que está dentro da unidade geográfica Western Cape. Cidade do Cabo é do ladinho, então aqui, ó, Cape Town, a gente está do ladinho, literalmente, né? Cape Town é uma área bastante grande, bastante importante, inclusive, e está do ladinho de Stellenbosch. Então, estamos falando aí de 40 minutinhos, mais ou menos, de carro. Então, super fácil, super tranquilo de acessar. Então, aqui o que a gente tem? Uma influência em Stellenbosch muito grande da Cape Doctor, também do Oceano Pacífico, então o vento frio e o mar frio, solos muito variados, mas principalmente de granito decomposto e solos arenosos, e foi aqui a segunda grande região produtora, porque quando a Cidade do Cabo ficou necessitando mais áreas de vinhedos, lá em 1600, mais ou menos ali, né, foi 1685 que foi fundada a área de Stellenbosch. Então, na verdade, 1675 foi fundada Stellenbosch. 1685 foi fundada a Gruff Constance, que foi a primeira grande vinícola, né? A primeira grande vinícola que foi criada aqui na área de Constance. Mas Stellenbosch, então, uma área grande, né? Como se fosse uma grande cidade, e muitas áreas de vinhedos, muitos diferentes mesoclimas por causa das montanhas. Então, aqui a gente vê as montanhas ao fundo.
os vinhedos hoje eles estão começando cada vez mais a subir as montanhas, começando não, porque eles já sobem, mas estão começando a subir mais a montanha. E pegar áreas de melhor exposição solar, melhor drenagem de solo, apesar de ser uma região seca. Então está começando a mudar muito o perfil em Stellenbosch. E eles estão cada vez mais valorizando áreas menores, áreas mais destacadas. Então a gente tem aqui alguns wards importantes aqui dentro, que a gente também está vendo cada vez mais aparecerem nos rótulos. Então o produtor tem que escolher se, por exemplo, ele está num ward específico, ele tem que escolher se ele vai usar o nome do ward ou se ele vai usar o nome do distrito. Normalmente ele vai usar o nome da área menor. Áreas de altitude, então, que favorecem também uma maturação um pouco mais lenta e longa das uvas e favorecem os vinhos aí a ter bastante sabor, bastante intensidade, né? Vinhos tintos principalmente, um pouquinho mais intensos, com boa intensidade, bom volume de boca. Waterford é uma vinícola que eu gosto muito, é um dos produtores aqui mais destacados, uma vinícola linda, faz alguns dos melhores vinhos tintos aqui da África do Sul, e que vale a pena visitar. Então, a cidade é uma área bem tranquila de se visitar aqui, uma vinícola bem tranquila e com uma boa estrutura. Tem que marcar, né, gente? A vista é linda, né? Cercado de montanhas, as montanhas de granito, né? Tem que marcar para visitar, mas as vinícolas aqui, Stellenbosch especificamente, são incríveis, tá? Cape Town tem várias vinícolas legais, Paarl tem muitas vinícolas legais. Por quê? Um pouquinho ao norte de Stellenbosch, a gente já tem o distrito de Paarl. Paarl a gente já tem um distrito que predomina solos de granito e solo de xisto. É um solo mais pedregoso. Aqui a temperatura média ela é mais alta. Por mais que a gente receba um pouquinho mais de chuva, as chuvas se concentram um pouco mais para o inverno e não no verão. Então, no verão fica bastante quente e seco. Favorece muito essa maturação de uvas tintas. Então, Paarl é hoje um dos grandes oásis do vinho tinto também, junto com Stellenbosch. E também é pertinho. Então, muitas vinícolas aqui acabam tendo um destaque bastante relevante, acabam ficando famosas pela sua intensidade dos vinhos. Por exemplo, o que acontece aqui com algumas vinícolas, como é o caso da Glencarlou. Essa foto eu fiz lá na Glencarlou. Olha como a gente consegue ver bem exatamente as cadeias de montanha cercando, né, formando esse vale. Então, aqui uma cadeia de montanha, aqui outra. Aqui, olha que lindos vinhedos, né, da Glencarlou. E um lugar muito bonito. Inclusive, é o vinho que eu vou provar com vocês, né? O Quartz Stone, que é um Chardonnay deles bastante representativo, bastante intenso, bastante potente. Passa quase 12 meses em madeira, passa 11 meses, alguma coisinha. É um Chardonnay bastante... Vou pegar um copinho para descarte aqui. É um Chardonnay bastante potente, bastante intenso, assim, mas com uma qualidade bastante alta, né? Então, assim, esse é um vinho que no nariz já mostra toda essa sua intensidade. Ele tem um pouco mais de cor, né? A gente consegue ver. Ele é um Chardonnay 2022, mas com esse tempo de passagem por madeira também trazendo uma coloração extra, né? Um toquezinho, né, da passagem da madeira que traz na evolução, a própria evolução, né, do vinho branco e madeira pelo contato com oxigênio traz a coloração um pouquinho maior. Então, bastante essa intensidade para um vinho branco média para média mais. É um amarelo já puxadinho pro dourado, né? Então palha pro dourado. No nariz, nota fruta e a nota da madeira, então bem caramelizado, né? Aquelas notas mais manteiga, aquelas notas mais biscoito, aquela nota um pouco mais nuts caramelizados, né? Aqueles nuts meio noisê, né? Que você larga na manteiga para dar aquele caráter mais, uma amêndoa na manteiga, daquele caráter mais... uma mistura, né, daquela amêndoa com a manteiga quente. Então tem muito aqui, muita fruta. E uma região quente. Então essa região favorece os vinhos tintos e os brancos mais robustos, né? Em boca. Primeiro gole a gente já sente, né? Um pouquinho mais alcoólico, mas tem uma acidez bastante interessante. Ele deve ter uns 14% de álcool, 13,5%.
Não tem 14, tem 13,5. Mas a gente sente esse álcool um pouquinho mais exuberante, ó. 13,5% de álcool, e olha que bonito, ó. Eu gosto desse rótulo, ó. Quartz Stone, bonitão, né? Olha aqui, ó. E já mostrei para vocês, né? A origem dele é Pearl, ó. Mas de um ward. Então ele leva o nome do ward, né? Aqui, ó. Simonsberg Pearl. E um vinho potente, intenso. A acidez dele é uma acidez média para média mais. O álcool dele é um médio para médio mais. O corpo dele é muito. E assim, e uma persistência de boca. Uma persistência de boca tranquilamente, média mais. Chegando em muito. E assim, é um vinho nesse estilo bastante potente. Ele até tem um toquezinho, uma nota, um toquezinho meio que, além da fruta, um leve toque herbal seco, mas predomina a fruta. E assim, é muito característico. Por mais que a gente esteja falando de um ward, nível de qualidade desse vinho é um vinho já chegando em muito bom para esse estilo. Tem que entender o estilo, que é um estilo um pouco mais amadeirado, mas muito bem feito. Muito bem feito. Isso mostra um pouco o que essas áreas conseguem fazer, né? Isso mostra um pouco o que essas regiões conseguem fazer. E essas regiões quentes da África do Sul que conseguem trabalhar um pouquinho algumas áreas específicas, né? O tempo de colheita, consegue também trazer uma acidez muito interessante para esses vinhos. Aqui a gente tem alguns wards, né? Esse que eu estava provando com vocês aqui se chama Simonsberg Pearl, né? Onde fica a Glencairn. E aqui a gente tem, né, essa predisposição às uvas tintas. Eu destacaria aqui com certeza Syrah. A gente tem aqui alguns Grenaches de vinhas velhas, né? O Grenache de vinhas velhas, Garnacha de vinhas velhas. E aqui a gente tem potência, tem intensidade, né? São vinhos com muito sabor e vinhos com um pouco mais de potência. Franschhoek. Franschhoek é uma região muito bonita. É uma cidadezinha que foi de colonização literalmente francesa, né, dos Huguenots. E os Huguenots, quando chegaram aqui, eles trouxeram tecnologia, eles trouxeram conhecimento francês. E aqui, por mais que a gente tenha solos aluviais nas partes mais baixas, a gente tem encostas que favorecem muito uma maturação complementar das uvas, aquela questão de exposição solar, drenagem e tudo mais. E aqui algumas uvas tintas, principalmente corte bordalês, à base de Cabernet Sauvignon. A gente tem Semillon, também aqui aparecendo muito bem. E alguns Semillons com bastante intensidade de boca, bastante, né, um volume de boca bastante interessante. A gente aqui acaba tendo um pouquinho mais de volume de chuva, porque é uma área de vale que acaba permitindo a entrada das nuvens que vêm do oceano, mas lembrando que as chuvas se concentram um pouco mais no inverno. Mas aqui, o que acontece? Como tem solos com boa drenagem, muitas vezes permite, além da drenagem da água, uma capacidade de a raiz da videira avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Então, isso também traz características diferentes para os vinhos, traz toques diferentes com mais buscas de minerais, enfim. Então, traz um caráter diferente aí para os vinhos de Franschhoek, bastante saborosos, bastante intensos, mas com bastante frescor também. Cape Town, nada mais nada menos do que a cidade do Cabo, e que aqui vai ter um ward de bastante destaque, que é Constante. Aqui a gente tem uma influência marítima muito, muito significativa. Tem cadeias de montanhas aqui bem importantes, solos com muita, principalmente solos graníticos, muito em consequência aqui das formações das cadeias montanhosas, como, por exemplo, a Table Mountain. Esse solo pedregoso também tem boa drenagem, também ajuda numa maturação extra das uvas tintas, principalmente, e próximo, ou nas regiões mais costeiras, próximos ao oceano, um frescor do mar gelado. Então, o que a gente tem aqui? As temperaturas médias caem um pouquinho. São regiões que favorecem, por exemplo, Sauvignon Blanc e uvas brancas, principalmente próximas ao oceano. Então, a gente vai ter as Moscatos, a gente vai ter Sauvignon Blanc, a gente vai ter Riesling,
a gente vai ter Shenan, uma pegada de clima mais fresco. E é nessa área que a gente vai ter o ward de Constância. Cape Town, na verdade, é um distrito demarcado, Constância é um ward dentro desse distrito. Mereceria fazer uma aula só de Constância, né? Aliás, todos esses wards, até esses distritos, mereceriam uma aula separada. Mas aqui a gente está tendo um entendimento mais regional, um pouco mais amplo, né? Para facilitar um pouco o nosso entendimento. Constância é a área onde tem o Van de Constance e tem, inclusive, a Winehouse de Constância, que envolve algumas vinícolas aqui, que são legais, é bem pertinho da Cidade de Cabo, é 20 minutinhos, né, de carro, e tem vinícolas como Clan Constância, Groove Constância, Constância Glen, tem várias vinícolas legais aqui de se visitar. Foram aqui as primeiras, essas duas vinícolas, Groove Constância e Clan Constância, elas faziam parte de uma única vinícola que foi fundada em 1685 e que foi a primeira vinícola da África do Sul. Depois elas se separaram, né? Hoje são duas propriedades diferentes e acabam sendo vizinhas, né? Então, se pegar aqui no mapa, a gente consegue ver, ó, elas são vizinhas, né? Groove Constance e a Clan Constance. A Groove Constance é hoje gerida por um instituto público-privado e a Clan Constância é uma empresa privada. Então, perfis bem diferentes e fazendo vinhos incríveis, principalmente vinhos brancos muito interessantes e principalmente o Van de Constance, que é aí, né, o nosso grande menina, ou grande menino, né, o grande vinho dos olhos aí do mundo quando a gente fala de África do Sul. E esse é um destaque bem importante, assim, bem significativo. Gosto bastante dos vinhos de Constância, não só o Van de Constância. E a grande menina hoje dos olhos, a grande região hoje, a grande região no sentido de destaque internacional é Elgin. Elgin fica mais para o sul, é um distrito que tem altitudes também, cadeias de montanha, e muitas cadeias de montanha que acabam protegendo um pouquinho da chuva, mas também a altitude trazendo um frescor extra, e favorecendo uvas como Pinot Noir e Chardonnay, também alguma coisa de Sauvignon Blanc, também alguma coisa de Riesling, mas principalmente Pinot Noir e Chardonnay, muito, muito frescos, muita acidez e muito diretos nos seus aromas e sabores. Então, aquele Chardonnay, muita aquela pegada do pêssego, muita aquela pegada da fruta de caroço, né? Um toquezinho de damasco, não sobremaduro, né? Amadurecendo. E a Pinot Noir, muita fruta vermelha. Aquela nota de cereja, aquela nota de framboesa, acidez alta, bastante sabor, vinhos bastante amplos, vinhos com bastante sabor, frescor e, principalmente, qualidade. E falar de África do Sul, que a gente deu uma passada aí por algumas regiões, e entender um pouco essa ideia de regiões, é falar hoje de vinhos de qualidade. Então, só para vocês entenderem, Elgin, que a gente estava falando agora, faz esse vinho aqui, Paul Clava, que é um produtor, faz essa linha chamada Seven Flags. Esse é um Chardonnay 2021 e que ganhou há pouco tempo atrás como o melhor vinho branco no Decanter Wine Awards, né? Há pouco tempo atrás, esse vinho aqui. E um vinho da África do Sul. Ganhou de vinhos brancos inclusive da Borgonha. Não estou dizendo que ele é melhor. Estou dizendo que ele ganhou numa degustação. A Borgonha manda poucos vinhos para degustações, então dizendo que ele é melhor que os vinhos da Borgonha. Mas ele ganhou numa degustação, né, com analistas aí importantes no mundo dos vinhos, degustando a SEG, para mostrar um pouquinho quanto esses vinhos da África do Sul têm qualidade. Estou dizendo que ele é melhor que o Borgonha, não é isso. Tendo que ele ganhou numa degustação às cegas e isso mostra que tem qualidade. Né? Isso mostra que a África do Sul consegue ter coisas incríveis, consegue ter preços muito interessantes. E assim, vou dizer para vocês, tá? Vale a pena provar os vinhos da África do Sul, vale a pena conhecer um pouquinho mais. Mereceria aqui ter aulas para cada um desses distritos e até para alguns wards, como é Constância. Mas hoje a ideia é esse entendimento regional de África do Sul. Um pouquinho dos estilos,
um pouquinho de alguns nomes famosos, vinícolas, mas principalmente distritos, para que nos ajude a consumir melhor, a entender melhor esse país tão incrível, entender melhor seus vinhos, para que a gente compre melhor, para que a gente consuma melhor. Então, para vocês, provem os vinhos da África do Sul. A gente já tem importadoras aqui bem direcionadas para a África do Sul, fazendo um trabalho muito bom com a África do Sul. Então, vale a pena olhar, vale a pena provar esses vinhos, porque eles têm preços muito, muito interessantes. E assim, um dos vinhos mais interessantes e com preços mais competitivos do mercado. Por isso que a gente estuda, né? Por isso que eu adoro que a gente desbrave o mundo dos vinhos. Então, provem os vinhos da África do Sul, gente, porque é muito legal. E assim, adoro falar de África do Sul. E assim, adoro. Obrigado pelas interações de vocês, foram incríveis. Mensagem final, quando provar um vinho da África do Sul, dá uma olhadinha qual é a origem dele. Origem é, qual é a área demarcada, qual é a indicação geográfica. E daqui a pouco dá uma estudadinha naquela indicação geográfica, que vai ver que aquelas características de terroir estão cada vez mais presentes nos vinhos. E eles estão valorizando isso cada vez mais. Por isso que a gente estuda, tá bom? Adorei nosso encontro de hoje, adorei nosso bate-papo, quero deixar aquele beijo final, deixar aquele brinde de despedida. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.